né? Depois de uma apresentação hackeando o ser humano. Mas quando me convidaram para vir falar nesse evento e falar do tema educação, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente na minha própria educação. E aí eu percebi que fazem 19 anos que eu me formei, numa das últimas turmas que não tinha acesso ao Google, né, e nem a celular. Na verdade, o celular naquela época estava chegando no Brasil de uma forma bem diferente do que a gente conhece hoje. Naquela época, a gente tinha que se inscrever, torcer para ser sorteado. Aí você era sorteado, podia comprar um celular que ainda não ia funcionar, porque a gente ainda não tinha rede. Então existia a promessa de que depois de 6 meses você poderia usar o seu celular. E também a gente colocava a capinha no celular, que era para proteger o chão. Quando ele caísse, não quebrava o chão. E quando a gente pensa em toda essa evolução que a gente está ouvindo, a gente automaticamente também pensa nas gerações. E se a gente olhar para as gerações, a gente consegue claramente ver que todas elas tiveram impacto exatamente com a tecnologia, de uma forma ou de outra. Se a gente olhar lá no passado, na geração X, essa geração foi onde começaram a surgir grandes nomes, grandes empresas de tecnologia, e até tinha uma pessoa que era considerada maluca, porque ela achava que todas as pessoas iam ter um computador, e não só as empresas, né? Esse maluco era o Bill Gates. Na geração Y, teoricamente, todo mundo tinha acesso, passou a ter acesso ao computador. Na verdade, ainda era muito caro, mas já tinha, né? Você visse no computador na escola, mas ele já existia, já era acessível. Na geração Z, ela está totalmente ligada exatamente ao boom da internet, da informação, de estar toda hora conectado. E a Oda, agora quando a gente fala para a última geração e olha para essa geração, a Alpha, ela é uma geração totalmente disruptiva. É uma geração considerada uma das mais inteligentes que vai chegar no mercado de trabalho. Elas são precoces, elas são curiosas, nascem praticamente como se tivesse um chip dentro deles. E às vezes a gente não se dá conta e não percebe o impacto dessa geração que vai ter em todos nós. E eu falo isso por experiência. Na verdade, eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 em dezembro, e a cada dia ele me surpreende com alguma coisa, relacionado normalmente com a tecnologia. E eu lembro muito bem de um episódio, que uma vez eu cheguei em casa, ele tinha 3 anos naquela época, ele chegou todo mundo em casa, eu fui para a cozinha fazer uma coisa, minha esposa foi para o quarto fazer outra, e quando eu passo pela sala ele está lá, sentado tranquilo no sofá assistindo TV. Eu fui lá para a minha esposa e perguntei, foi você que ligou a TV? Não. Voltei na sala, Lucas, quem ligou a TV? Fui eu, pai, fácil. Pegou o controle, desligou, ligou novamente, entrou no menu, foi até o Netflix, escolheu o programa, foi no episódio, deu play, olhou para mim e falou, viu como é fácil? Pode parecer simples pra gente, mas até hoje, se minha mãe perdeu o canal certo da configuração da TV, ela não sabe voltar. E essa geração, ela vai chegar no mercado de trabalho de forma muito mais capacitada, porque ela tem muito mais acesso à informação, vai ter um nível educacional mais alto, porque ela tem informação à disposição, e ela vai revolucionar tudo. E é sobre isso que eu gostaria que cada um de nós aqui refletisse o impacto que isso vai trazer sobre nós. Um do ponto de vista do trabalho, como que cada um de nós consegue se manter relevante e qualificado para continuar trabalhando frente a essa geração. E para quem já tem filho, ou está pensando em ter filho, ou vai ter um filho no futuro, como que a gente, como pai, consegue manter essa criança com esse nível de educação crescendo sem colocar ela numa educação quadrada, sem inibir esse crescimento dela. E quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem é exatamente na instituição de ensino como a gente conhece hoje. A instituição como a gente conhece hoje, ela não atende essa demanda. Ela não consegue. Esse ensino que é quase uma industrial, né, onde a gente coloca um monte de pessoas para fazer o mesmo curso, a gente alinha todas essas pessoas por baixo e faz com que todas elas saiam de lá quase que como iguais, né, quadradinhos, com os mesmos conhecimentos. Isso não atende. Eu lembro da minha época na escola, quando eu fui aprender tabuada, talvez algum de vocês vão lembrar. Você ia lá, a professora passava a tabuada na lousa, você copiava, e aí depois ela falava, a lição de casa de hoje é fazer 15 cópias dessa tabuada.
Como é que você acha que uma criança hoje de 4, 5 anos, 7 anos reage quando você fala, copia 15 vezes isso? Ele vai olhar para quê? Qual o objetivo? Então a forma que a gente tem que engajar essas crianças para que elas possam continuar se desenvolvendo tem que ser totalmente diferente. Tem um professor, Sugata, ele é lá de Newcastle University. Ele disse que se hoje tivesse que pensar em apenas 3 coisas para ensinar para uma criança, ele pensaria nas seguintes 3. Primeiro, ensina ela a ler e a interpretar. Porque se ela souber ler e interpretar, ela vai achar informação. A informação já está lá disponível em algum lugar. E a segunda é exatamente essa questão de achar essa informação. Ensine essa criança a fazer ao buscar, o search. E aí, ao fazer esse trabalho de buscar, qual é o link que ela deve seguir? Porque hoje a gente até mencionou aqui do Google. Quando você faz qualquer pesquisa, volta centenas de páginas. Normalmente a gente não passa nem da primeira. Mas qual que é o link que eu deveria gastar meu tempo e estudar aquele link? E o terceiro ponto que ele coloca é exatamente o acreditar. A gente vive nesse boom de informação, onde muitas vezes aparecem informações que são falsas. Como que a criança vai conseguir acreditar na informação e escolher qual informação seguir? E o que surge, a primeira coisa que surge, que deve mudar bastante a nossa forma de ver a educação, é um estudo que está sendo realizado em Harvard, pelo time de pesquisadores de Harvard, chamado Aprendizagem Adaptativa. A aprendizagem adaptativa, o que esse time fez foi pegar a turma, dividir em 2 pedaços, né? O pedaço que vai fazer a aprendizagem adaptativa, o outro que é o chamado de controle. Assim eles podem comparar como cada turma está se evoluindo, se desenvolvendo. E desde o início, aquela turma que foi escolhida para fazer esse curso de aprendizagem adaptativa, eles fazem toda a educação usando inteligência artificial. Começa com um simples teste, que a inteligência artificial controla essa prova, e a cada pergunta a inteligência vai fazendo, aumentando a dificuldade ou facilitando, vendo se ele já conhece aquele assunto, passa para outro. Se não sentiu muita firmeza na resposta, começa a fazer perguntas mais difíceis daquele assunto, e para cada aluno é uma forma diferente. Como resultado, toda a grade curricular daquele aluno é montada especificamente para ele, com mais ênfase nas matérias que ele tem mais dificuldade, e com coisas que ele já sabe e gasta menos tempo. E ali, aquele aluno ele tem a flexibilidade de escolher se ele vai fazer na própria faculdade ou se ele vai fazer remoto, se ele vai fazer de manhã, de tarde ou de noite, e ele escolhe o que é melhor para ele. E o resultado já está mostrando que essa turma que está usando a aprendizagem adaptativa tem tido resultados 19% maiores do que a outra turma. E aí é só o começo. A gente vai perceber claramente que a gente não vai mais poder parar de estudar, como já foi falado aqui. Essa questão de estudar, de se manter atualizado, de se poder acompanhar toda a evolução que a gente está fazendo, passa por um processo que a gente chama de educação perpétua, que alguns chamam de long life journey. Isso vai acontecer com a gente o tempo todo. E uma das coisas que a gente precisa fazer é se autoconhecer, né? O autoconhecimento. Eu vi uma vez o professor Bock explicar essa forma do nosso aprendizagem, esse ciclo de aprendizagem de uma forma muito simples, e eu vou fazer o plágio dele aqui agora. Mas quando você pensa numa criança, quando você vai lá no shopping, por exemplo, tem aqueles carrinhos que hoje você pode alugar, põe ele lá e ele sai dirigindo. A criança ele sai dirigindo aquilo e ele nem sabe que ele não sabe dirigir, mas ele dirige. E conforme ele vai crescendo, vai chegar a idade que ele tem que tirar a carteira de habilitação, naquele momento ele sabe que ele não sabe dirigir. E aí ele vai lá, faz as aulas, tira a habilitação, e aí ele tem lá a carteira e agora ele passou a saber que ele sabe dirigir. Só que a gente passa a dirigir todos os dias, e passa a ser tão rotineiro pra gente, que quase que entra no nosso sangue. E a gente esquece que a gente sabe que a gente sabe dirigir. A gente nem sabe mais que a gente sabe. Então esse processo vai ser contínuo na nossa vida com tudo. E o uso da tecnologia vai interferir em todas as camadas da educação. Por exemplo, como blockchain. O papel do blockchain, de forma bem simples, é validar que aquela informação é verdadeira, né, em qualquer transação. Já existem hoje estudos e algumas empresas investindo nisso no ramo de educação. Agora imagina você, hoje, né, a gente faz um curso
aqui no Brasil, e se por algum motivo a gente decide morar fora, quando você chega fora, a primeira coisa que você tem que fazer é as adaptações curriculares para poder atender o mesmo curso que você fez num outro país. Se todos os ensinos, todas as universidades ou qualquer outra escola estiverem ligadas com o blockchain, não vai mais ser necessário isso. O mesmo curso que você faz aqui vai ser o que vai feito em qualquer outra universidade, com a mesma chancela. E a gente pode até evoluir ao ponto de pensar que eu vou poder escolher em que universidade eu quero estudar aquela matéria. Eu vou querer estudar matemática na universidade 1 e de repente química na universidade 2. E uma vez que eu tiver a grade do que é necessário, eu tenho meu diploma. Ou até mesmo mudar a forma como os alunos interagem com a educação. Existe uma outra universidade na Dinamarca que ela já está usando o conceito de gamification para ensinar os alunos. E funciona de forma muito simples. Os alunos são inseridos como se estivessem dentro de um jogo. Até o professor faz parte do jogo. E durante o jogo, que é simulado dentro da sala de aula ou na escola, eles são obrigados a aprender determinada matéria ou determinado assunto para conseguir resolver aquele problema e conseguir passar para a próxima fase. É uma forma totalmente diferente de você passar o mesmo conteúdo que a gente conhece hoje. E principalmente com o uso da inteligência artificial. A gente já viu vários exemplos aqui fantásticos, mas agora vamos olhar para alguns voltados exatamente para a educação. Mentoria por máquina. Cada vez mais as máquinas vão passar a conhecer a gente e vão falar para você, olha, se você quer chegar nesse ponto e você já estudou essas coisas, os cursos que faltam são esses. Não é? Assistente de professor. Existe uma universidade na Geórgia que já tem hoje um assistente virtual que o aluno, quando tem dúvida da matéria que está estudando, entra e conversa com esse assistente e tira suas dúvidas. O que me chamou mais a atenção da reportagem é que falava que a maior parte dos alunos nem percebe que está conversando com uma máquina. Pontuação automática. Um dos grandes desafios de todos os professores é preparar a aula e depois corrigir os trabalhos ou as redações. E também já existe hoje estudos que mostram que a correção da redação pode ser feita com o uso da inteligência artificial e acerta 95%. Vai trazer um ganho muito grande para o professor, para poder preparar, se preparar mais, levar mais conteúdos diferenciados. E até mesmo a nossa aprendizagem. Existem outros estudos que mostram que quando a gente aprende alguma coisa, se nós não utilizarmos, aquela informação tem uma vida útil de 90 dias no nosso cérebro. Depois disso a gente esquece. Existe um aplicativo chamado SuperMemo, hoje ele é utilizado para língua estrangeira, mas uma vez que ele acompanha o que você está aprendendo, ele vai olhando quantos dias faz que você já aprendeu aquela informação e ele faz você retornar àquele assunto. De tempos em tempos ele faz você retornar e relembrar e reestudar. E com isso você vai cada vez mais fixando o tema até que uma hora ele está lá gravado na sua memória. E eu tenho certeza que isso aqui são exemplos que eu já estou falando que já existem, é só o começo. Porque se cada vez mais a gente passar a coletar informação e usar a inteligência artificial, assim como o Donald falou, né, as máquinas estão aprendendo, a gente vai chegar a um momento onde a inteligência artificial vai falar, por exemplo, para as nossas crianças, para cada uma delas tem uma forma diferente de aprender. E vai poder falar para o meu filho, por exemplo, o Lucas, ele vai aprender bem matemática se for das 9 às 10. Depois disso não adianta forçar. E o amiguinho dele do lado, de repente o melhor horário para ele aprender matemática é das 10 às 11. E a gente vai conseguir se adaptar a chegar nesse nível, para que todos eles tenham e aproveitem a melhor forma de aprendizagem. E o que a gente precisa fazer é compreender que a aprendizagem está muito além da educação ou de um momento específico da nossa vida. E os usos das ferramentas cada vez mais vão nos auxiliar e amplificar a nossa visão do mundo. E mais do que dominar uma disciplina, nós vamos tentar automaticamente buscar uma forma de retornar ao mundo uma versão melhor de nós mesmos. Obrigado.